Mal começou e já terminou, pelo menos por enquanto. A Justiça Federal de Brasília derrubou a decisão do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que suspendeu a moratória da soja. O órgão solicitou prioridade na investigação de formação de cartel, o órgão, o CAD. Já a juíza Adversi Reis Mendes de Abreu tomou a decisão a partir de um pedido feito pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV. Maurício, por que a ABIOV é a favor da moratória, um acordo firmado em 2006 que proíbe a compra de soja de propriedades desmatadas a partir de 2008? Se a ABIOV pediu a suspensão, a suspensão da suspensão, é porque ela concorda com a moratória. Exatamente, nós temos essa grande dificuldade aí, onde o cliente briga com os seus fornecedores, Então, é uma situação que a gente não consegue, principalmente o público que não tem o conhecimento da moratória da soja, não entende. Mas vamos começar lá em 2006, quando esse acordo foi firmado. Nós temos que lembrar que nós não tínhamos código florestal, nós não tínhamos as leis brasileiras muito claras. 2008 entrou em vigor e 2012 nós tivemos o Código Florestal, aonde se definiu muitas coisas, inclusive o tamanho das reservas de cada propriedade que teria que ter, Então ali tem muitas normas que o Código Florestal em 2012 ele trouxe para a mesa, aonde deixou a legislação brasileira e as leis brasileiras muito claras. Não contente, E sempre quando a gente discute com a ABIOV esse assunto, eles falam que não ganham nada com isso, que eles não têm ganho financeiro sobre isso. Então, agora fica mais provável que nunca, Por quê? Se nós temos um Código Florestal, se nós temos as leis brasileiras que estão muito claras, e o próprio CAD tinha suspendido a moratória, era o momento da ABIOV ter se conscientizado e ficado do lado dos produtores e seguir respeitando o Código Florestal brasileiro. Mas não, eles têm interesse comercial muito grande e dessa forma eles vão à justiça e entram para derrubar a liminar que a ProSoja e várias outras entidades tinham pleiteado. Você vê que não fecha a conta. Então, é um absurdo você estar brigando com o seu principal cliente, que é os produtores. Temos que lembrar que eles estão tirando o direito de municípios de desenvolver, tirando a soberania do Brasil em poder produzir mais e dificultando toda vez o produtor brasileiro em converter área. Isso dentro do Código Florestal, que é as regras, porque é um acordo privado entre empresas e não é lei, nem no país aqui do Brasil e muito menos lá fora nas empresas que compram da ABIOV. Então, agora ela fica provado que eles estão ganhando muito dinheiro, porque senão era só respeitar as leis e era um bom momento para nós pacificar esse assunto. Ou seja, o Código Florestal é oficial, faz parte da legislação brasileira, é muito mais amplo do que aquele acordo lá da moratória da soja criado lá atrás. Doutora, e essa moratória, esse acordo atende interesses de ONGs, prejudica a competitividade do setor, do produtor e, como colocou Maurício aqui, estamos falando desde o início, a ABIOV também tem interesse, está ligada a esses organismos internacionais. A gente sabe que o Código Florestal ele é a legislação mais eficiente e ela é muito pesada, não é? O Brasil, por ficar adstrita a esses contratos privados, ele simplesmente demonstra para instituições e para como se diz, o todo internacional, as cadeias internacionais, os compradores internacionais, que nós estamos em jogo com a nossa soberania nacional e a nossa soberania regulamentar.
Por quê? Porque nós ficamos adstritos o que essas trades internacionais e o que essas ONGs ditam com relação a normas que, na verdade, não têm respaldo democrático, não têm respaldo constitucional, não têm respaldo legal e nem jurídico. Então, os efeitos imediatos dessa suspensão é que prevalece a vigência da moratória para os produtores que não se enquadram nos critérios, mesmo que estejam produzindo em áreas legalmente abertas após 2008. E eles continuam sendo bloqueados nas cadeias de comercialização. Quer dizer, o CAD ele fica limitado mesmo sendo a autoridade da defesa da concorrência, certo? Então, abre-se um contencioso mais longo nos tribunais, né? Fazendo com que os produtores e as trades litigam sobre a legalidade ou não da moratória. Na verdade, nós não temos nada de legal, não é verdade? Essa moratória privada sobre o verniz verde passou por cima do nosso Congresso Nacional, da nossa legislação ambiental. Então, isso faz com que mais de 19 anos nós estejamos numa insegurança jurídica imensa.